ano 605 a.C., Daniel foi levado cativo ali para a Babilônia. Do ano 602, Nabucodonosor, que era o imperador da Babilônia, ele teve um sonho. Neste sonho, ele ficou muito preocupado porque ele não tinha compreensão do que era esse sonho, e mais ainda, esqueceu o sonho. Através do poder de Deus, Daniel conseguiu, além de ter o sonho, contar o sonho ao rei e interpretar o sonho. O sonho envolvia uma grande estátua. Essa estátua, Daniel contou para ele, olha, o senhor estava vendo uma grande estátua, ela era fantástica, ela tinha a cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre de cobre, as pernas em ferro e os pés em uma mistura assim de barro e ferro. E aí Daniel diz ali no capítulo 2, verso 31 a 35, que uma pedra veio do céu e ela choca-se nos pés da estátua e essa estátua se desintegra, a pedra cresce e preenche toda a terra. E agora, o que acontece? Daniel começa a explicar ao rei o significado. Ele fala, olha rei, isso aqui quer dizer que Deus está contando para você o futuro. Daniel 2,28 diz assim, ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. Agora, vamos pegar e examinar uma coisa aqui, pastores. A primeira delas é que os sábios da Babilônia, gente experiente, estudada, não conseguiram nem dizer qual era o sonho e muito menos interpretar. Não é isso, pastor Jorge Mário? É porque esse não era um sonho comum. Era assim, fazia parte da tradição babilônica a interpretação de sonhos. Era muito comum na cultura babilônica a interpretação de sonhos. E eles se aventuravam a fazer isso. Inclusive, examinando vísceras de animais, eles previam o futuro. E quando o rei apareceu com esse sonho, imediatamente convocou os sábios, as pessoas que ele achava que podia resolver o problema. Sim. Só que havia uma diferença. Este não era um sonho comum, Deus é que estava por detrás, Deus havia dado este sonho ao rei Nabucodonosor, e o rei havia esquecido o sonho. E aí estava o gancho que os sábios tiveram dificuldades de dizer ao rei qual era o sonho, porque o rei não sabia, havia esquecido totalmente. Agora, uma coisa impressionante é que Daniel, ele estava ali terminando a sua faculdade babilônica. Exatamente. Pelo jeito nem foi chamado em primeira instância, mas o rei disse, se vocês não me disserem qual é o sonho, vocês vão morrer. E agora Daniel, ele busca ajuda. Ajuda a quem? Aquele que deu o sonho. Exatamente. Importante que Daniel, ele confiava tanto em Deus que ele conversou com seus 3 amigos e pediu ajuda para eles. Olha, orem a Deus para que ele me dê a interpretação do sonho. Daniel fez uso da oração intercessória. E quando ele fez uso da oração intercessória, seus amigos oraram por ele. Deus, num sonho, para Daniel também, revelou para Daniel o significado. E ali no capítulo 2 nós temos, Jonathan e pastor, ali, a história do mundo escrita por antecipação. Todo ateu, antes de confirmar-se que é um ateu, ele deveria estudar Daniel 2. E ali, a partir desse sonho, contando o significado da estátua, dos diferentes metais, Daniel começa a esboçar ali a história do nosso mundo. E a interpretação desse sonho é tão fantástica que algumas pessoas chegaram, inclusive, a achar que Daniel tinha escrito depois que passou. Só que não faz nenhum sentido, nós vamos analisar depois, posteriormente, como não faz sentido isso. Mas vamos ver a interpretação do sonho que foi dada a Daniel. A primeira interpretação na parte da cabeça que era de ouro. Capítulo 2, verso 38, diz, tu és a cabeça de ouro. Então, Babilônia seria o primeiro reino. Sim, pastor, Babilônia era o primeiro reino. Mas deixa eu pensar numa coisa anterior. O que motivou Deus a dar este sonho para o rei Nabucodonosor? Um rei ímpio, né? Ele era um rei ímpio, ele era um indivíduo poderoso, um governador autocrático, que dormira naquela noite preocupado com o que vai acontecer com o meu reino? Que reino virá depois de mim? Na cabeça dele, o reino dele seria um reino eterno. E Deus aproveitou este gancho e agora Daniel interpreta o rei. Tu és a cabeça de ouro.
Só que depois de ti irá se levantar um reino inferior ao teu. Então Deus estava dizendo que o reino de Nabucodonosor, apesar de ser um reino poderoso, Não seria eterno. não seria um reino eterno, seria um reino que passaria. Poderoso, brilhante, magnífico, esplêndido, como ouro, porém passaria. Era isso que Deus estava querendo E dizer. viria um reino inferior, né? E Babilônia realmente passou, ela durou, de acordo com a história, aí, esse período do ano 605 até o ano 539 a.C. E aí, continuou explicando ao rei, né? Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, Daniel 2,39, e veio então a Medopérsia. Exatamente, a Medopérsia foi simbolizada por um metal inferior ao ouro. Só que ali, como o pastor bem mencionou, a mensagem foi o seguinte: apesar do teu reino ser esplêndido, vai vir um inferior ao seu, ou seja, o seu reino não é eterno. Deus estava ao mesmo tempo que ao mesmo tempo que Deus estava assim antecipando o surgimento dos 4 grandes impérios mundiais, Ele estava dizendo para Nabucodonosor o seguinte: o seu orgulho não fará com que o seu reino seja eterno. Vai haver no fim dos tempos um reino eterno de verdade. Então você vai ter que reconhecer isso. Então surgiu o Império Medo-Persa, né, que reinou de 539 a 331 a.C., cumprindo assim a segunda parte da estátua, o segundo período, o segundo grande império. Mas a interpretação continuava e a gente vê agora um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra, Daniel 2, verso 39. E que simbolismo tinha então essa parte da estátua? Hoje nós sabemos que esse bronze, essa parte da estátua, representaria o reino que, pela história, sucedeu o império dos persas, Sim. o império grego. Os gregos reinaram depois dos persas. E também teve um período do ano 331 ao ano 168. Obviamente, um império vai enfraquecendo e outro vai surgindo. As datas são marcadas assim com uma guerra ou algo que aconteceu de excepcional, mas a gente sabe que a história vai assim uma sobrepondo a outra, mas se cumpriu exatamente à risca, né? Se pegar uma enciclopédia, um livro de história que fale sobre os impérios mundiais e comparar com Daniel 2 é uma coisa fantástica. Agora, Bate certinho. Deus foi colocando na mente de Daniel o simbolismo do que estaria ocorrendo no futuro. E ele continuou interpretando. Vem então agora as pernas no metal inferior ainda, o ferro, mas o metal duro, né? Duro, poderoso. Roma foi o império que dominou o mundo por longo tempo, inclusive até depois de Cristo. Não é? Então Roma era caracterizada também por destruir certos povos ou pessoas que se rebelavam contra o império. Então, assim como o ferro é poderoso, Roma foi um império poderosíssimo, não em luxo, como Babilônia, mas foi um império assim que dominou por mais tempo. É o simbolizado, não é, pelas pernas de ferro da estátua. E você mencionou uma coisa interessante, porque os pés da estátua, ele está dividido em partes de ferro e partes de barro. Isso mostra que parte do Império Romano também estaria influenciando, mesmo nesses reinos divididos que estariam posteriormente surgindo. Sim, porque depois da desintegração do Império Romano, que as tribos bárbaras fizeram o Império assim se desintegrar, invadindo o Império, foram dividindo e da onde surgiram as nações da Europa Antiga, né? Numa destas nações surgiu um poder semelhante ao poder de Roma, com uma outra característica que em lições posteriores nós vamos estudar, porque o livro de Daniel apresenta este poder, sim, sim, com as mesmas características da Roma pagã, porém com uma roupagem diferente. Agindo de uma outra forma, de uma outra maneira. Por isso que na parte dos pés de ferro e de barro, nós vamos encontrar o ferro, que vai permanecer até o fim da história, quando a pedra vier e destruir esses reinos divididos. E é interessante que a história mostra aí os 10 reinos antigos, quando Roma se desintegrou. Nós temos aí o nome de alguns desses reinos, alguns permaneceram, outros caíram, os nomes obviamente mudaram, alguns são parecidos, quando a gente francos, a gente lembra da França, né? Então, mas outros não, outros são totalmente diferentes. Uma coisa interessante, São Jerônimo, tradutor das Escrituras Sagradas, da Vulgata,
ele diz o seguinte: em nossos dias o ferro se misturou com o barro, noutra época não houve nada mais forte que o Império Romano. Agora não existe coisa mais frágil. Está misturado com as nações bárbaras, de cujo auxílio necessita. Ou seja, a gente pode ver que a profecia é assim, o profeta vê a coisa que vai acontecer lá na frente. No ano 602, o profeta já passou isso para Nabucodonosor. E o historiador, nós hoje não somos historiadores, mas estamos vendo a história, a gente olha como tudo se cumpriu à risca. A profecia realmente tem essa conotação principal, a gente ver que o que Deus falou se cumpriu, não é isso, pastor? Sim, o objetivo primário da profecia, pastor, não é determinar o futuro. Deus, ele antevê o futuro com a sua capacidade onisciente. Então Deus, olhando o futuro da história, ele viu que esses impérios haveriam de surgir. E contou-nos. Por quê? Porque através destes poderes políticos, Satanás perseguiria o povo de Deus e criaria obstáculos para a sua igreja. E através dessa profecia, Deus vai mostrar para o seu povo que eles não deveriam temer os poderes políticos da terra, porque a verdade venceria e o reino de Deus seria um reino eterno e jamais passaria. O objetivo primário da profecia não é dar-nos uma aula de história, e não é simplesmente revelar o futuro assim aleatoriamente. Deus tem um objetivo por detrás, e o objetivo é mostrar o estabelecimento do reino dele, e enquanto o reino dele não viesse e o seu povo sofresse a perseguição através desses poderes políticos, certo? Eles não deveriam temer, deveriam ter a esperança na promessa da restauração eterna. Nós estávamos falando dessa grande estátua e como tudo se cumpriu à risca, cada reino, porque Deus não adivinha, Ele sabe o que vai acontecer. Mas a história também menciona, Leandro, 6 notáveis governadores que tentaram unir a Europa. Tem aí Carlos Magno, Carlos V, Luís XIV, Napoleão, o Kaiser Wilhelm e Adolf Hitler. Um detalhe dessa profecia pode ser vista nos dias de hoje com a União Europeia tentando unir ali também. Agora, a profecia dizia o seguinte: não se ligarão um ao outro. Está se cumprindo. Está se cumprindo. Desde o passado, apesar dos imperadores tentarem unir os impérios através de casamentos entre os seus filhos, né, para tentar unir o império, fazer uma nova força mundial, isso não aconteceu. Porque Deus falou que não aconteceria e não aconteceu mesmo. Como você mencionou, Deus ele não adivinha, ele sabe. Essa profecia de Daniel nos mostra que a história e a nossa vida, tudo está nas mãos de Deus. Se nós nos colocamos nas mãos de Deus, Ele vai assumir o controle. Por que os magos e astrólogos na época não puderam revelar o sonho? Porque João 10 menciona ali que a nossa vida está nas mãos de Cristo, não nas mãos da astrologia dos astros. Então, Daniel 2 nos ensina o seguinte: nossa vida, a história está nas mãos de Deus, não tema. Não tema porque Deus está sob o controle. Muito bem. Pastor, quando a gente vê tudo isso se cumprindo de forma tremenda, a gente pode realmente confiar que o restante do sonho vai se cumprir, né? Evidentemente. Porque, veja, esse sonho foi dado cerca de 600 anos antes de Cristo. Nós estamos vivendo há mais de 2000 anos antes de Cristo. Depois de Cristo. Depois de Cristo. Então, nós estamos aí, lá do sonho, há mais de 2.500 anos. Com certo? certeza. Se as partes primeiras ou principais do sonho se cumpriram, a última que prevê, por exemplo, a vinda da pedra, porque nós estamos vivendo exatamente na mistura do ferro e do barro, dos pés da estátua. E essa pedra que foi cortada sem auxílio de mãos de uma montanha, bateu exatamente nessa parte da estátua, dos pés, e esmiuçou e quebrou tudo. Se as outras partes, a lógica diz isso, se cumpriu, essa outra também haverá de se cumprir. Que é a nossa grande esperança. É a nossa esperança. Agora, é interessante que em Daniel 2, a gente vê, por exemplo, que cobre um período muito grande, especialmente na parte que estudamos aqui, identificada como quarta-feira, em Daniel 8, 20 e 21, quando vai repetindo, porque essas profecias nós vamos estudar mais à frente. Em Daniel 7, nós vemos uma repetição dos reinos em símbolos diferentes. Depois, em Daniel 8, nós vemos também a repetição dos reinos com símbolos diferentes.
E você vai perceber, inclusive, que Medo-Pérsia e Grécia são citadas nominalmente. Ou seja, Daniel anteviu até o nome das nações que viriam depois. Não aqui em Daniel 2, mais propriamente dito, mas mais à frente, Daniel 8 é mencionado, né, Leandro? Isso é muito importante que tu mencionou, Jonathan, por quê? Porque o que é a profecia? Apesar de a mídia criar um suspense, um medo nas pessoas, lançando filmes recentemente sobre profecia, que são desastres, calamidades, biblicamente a profecia é um descortinar da história. Deus está revelando o que vai acontecer no futuro. Então, se a profecia é um descortinar da história, o que isso significa? Para nós entendermos os capítulos posteriores, capítulo 7 de Daniel, que complementa a visão, capítulo 8, nós temos que fazer uso da história. Aí entra o modelo de estudo das profecias, que é o modelo historicista. Uso textos bíblicos e dados históricos para entender a profecia. Esse é o melhor método para entender Daniel e Apocalipse. Por que tem gente, pastor, que não usa esse método historicista? Usa um outro método, parece que é preterista, é isso? Que aplica tudo ao passado? Ou ao futuro. Exatamente. Ou tudo ao passado, ou tudo ao futuro. Mas ambos esses métodos, eles não se encaixam com a profecia. Você veja aí, você falou, no capítulo 2, o único império que a profecia menciona é Babilônia. Sim. Os outros são apresentados apenas como metais. Exato. Ou reinos que viriam posteriormente. Quando nós vamos para o capítulo 7 e 8, os impérios seguintes aos de Babilônia, ou ao de Babilônia, aos dois de Babilônia ali, eles são mencionados por nome, os medos e persas e a Grécia. Então isso dá para nós uma chave profética, uma autenticidade a este método historicista, que a própria profecia nos dá um método para interpretá-la. Então nós não erramos, não há como errar. Mas se você desloca isso ou para o passado ou para o futuro, você tem dificuldades tremendas, né? Uma coisa que é mencionado também com respeito aos pés da estátua, nós temos duas coisas aqui. Uma, que algumas nações realmente são mais fortes do que outras. Fortes como o ferro e outras muito fracas como o barro. Mas também a gente pode levar a pensar, especialmente quando estudarmos Daniel 7 e Daniel 8, onde aparece um aspecto religioso do poder romano, e que já estava identificado por Deus e no sentido de profetizar o seu surgimento no futuro, a gente percebe a influência religiosa de Roma permanecendo até os dias de hoje, até a chegada da pedra. Porque Roma, além de ser um império, também teve todo um esquema de adoração. Desde a época dos imperadores, eles tinham um dia de adoração, o dia do sol, né? Eles adoravam a diversos ídolos, e algumas dessas práticas de adoração permanecerão até o finalzinho, antes do reino de Cristo, não é verdade, pastor? Sim, então nós não devemos esquecer de um detalhe muito importante. Foi através destes reinos que Satanás exerceu e exerce seu domínio aqui nessa terra. E por isso que estes reinos e estes poderes políticos ou religiosos da terra promovem a adoração contrária à adoração bíblica. Eles formam um sistema religioso diferenciado daquilo que a Bíblia gostaria que vivêssemos. Isso é bem claro, bem nítido na profecia. Através desses poderes, Satanás usa e exerce seu domínio aqui nessa terra. Porque, afinal de contas, a gente percebe que tudo começou com uma questão de adoração, né? Satanás, inclusive, quando se encontrou com Jesus lá no deserto, ele disse, olha, eu lhe dou tudo, é só você me adorar. E hoje em dia as pessoas têm que ter muito cuidado, né, Leandro, do que vão adorar. Exatamente, porque o tema central no conflito entre o bem e o mal é a adoração. A quem eu vou adorar? A Deus ou ao inimigo? Através de representações, porque o Satanás não aparece assim para mim, olha, Leandro, sou o Satanás, me adore. Ele não faz isso. Ele cria representações, teorias, doutrinas, não é? Outros dias de guarda, que não é aquele bíblico mencionado. Então a questão no grande conflito é a adoração. A quem eu vou estar adorando nos últimos dias, nesse período que estamos vivendo, dos pés da estátua? Por exemplo, esta lição, nós mencionamos aqui, fala sobre o Evangelho 1844 e o juízo. E, inclusive, eu me lembro, por exemplo, de Apocalipse,
nós mencionamos na lição primeira que estudamos aqui, onde fala, temer a Deus e dar-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Ou seja, é uma questão de hoje escolher a quem você vai servir, porque o juízo está chegando ou já chegou. Sim, e o convite do Apocalipse é que nós devemos adorar o Deus Criador dos céus e da terra. Apocalipse deixa claro, identifica o Deus que deve ser adorado. Não é qualquer Deus, é o Criador dos céus e da terra. Este é o Deus que nós devemos adorar. E por isso também que Satanás procura esconder o Criador com certas teorias de como tudo surgiu. A evolução acaba sendo uma religião também, não é? Sim. Porque a pessoa tem que acreditar. A partir do momento que eu coloco uma teoria, como por exemplo o evolucionismo acima de Deus, essa teoria está sendo meu Deus. Eu estou cometendo a idolatria. Então veja, Satanás tem várias formas de me tornar um idólatra, de desviar a minha atenção do verdadeiro Criador dos céus e da terra, como o pastor mencionou, desviar minha adoração dele para adorar alguma teoria, alguma filosofia que não esteja em harmonia com a vontade de Deus, com a palavra dele. Então, qualquer coisa que eu coloque no lugar de Deus... torna-se o meu Deus. Então, se eu coloco um ídolo, se eu coloco o trabalho, se eu coloco a esposa, o dinheiro, alguma coisa em lugar de Deus, já é uma adoração ou não ao verdadeiro Deus. Com certeza. Deus deve sempre ser o primeiro. Mateus 6,33 é claro. Coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas vão ser acrescentadas para vocês. Maravilha. Nós estamos estudando aqui o capítulo 2 de Daniel, uma profecia que mostra como tudo se cumpriu à risca e Deus tinha um plano, um projeto, Ele está no controle de tudo. Quando a gente olha o cumprimento profético matemático de Daniel 2, porque Daniel 2, basicamente, acho que quase todos os teólogos acreditam que se cumpriu dessa maneira, não é, pastor? Não, nem todos. Há alguns que não acreditam. Eles têm dificuldade de exercer fé em Deus, mas eles entendem, eles conseguem perceber na história o desenvolvimento da profecia. Só como eles têm dificuldade de entender a pessoa de Deus, por isso eles deslocam o livro de Daniel para o 2º século. Eles dizem que é impossível Daniel ter escrito este livro com tanta antecedência, mencionando até nome de impérios aí que não existiam. Então, não, isso foi um outro escritor, não foi o personagem Daniel, mas alguém que escreveu com o nome, o pseudônimo de Daniel, lá no 2º século, quando estes reinos já eram uma realidade. Então há muitos teólogos, há muitas pessoas que não acreditam que Deus seria capaz de fazer essa revelação antecipada desses eventos históricos. Nós não. Nós acreditamos que Deus é onisciente, Ele é o Senhor da história, o soberano do universo, e Ele foi capaz de fazer essa revelação. Outro dia o professor Rodrigo Silva, que é um arqueólogo, ele estava falando justamente sobre como a arqueologia tem comprovado essas profecias da Bíblia. Então ele dizia que algumas pessoas não acreditavam em Daniel e diziam assim, não, Babilônia nunca existiu, era um lugar pequenininho, até que descobriram o sítio arqueológico de Babilônia. Aí disseram, não, Nabucodonosor nunca existiu, até que descobriram nos tijolos de Babilônia o nome Nabucodonosor. Aí disseram, não, Belsazar é que nunca existiu, até que descobriram Nabonidos e ali aquela sua ligação com Belsazar. Aí estão dizendo agora, olha, Daniel nunca existiu, não tem nada escrito sobre ele. E ele disse, olha, o dia que descobrirem algum tablete escrito Daniel, vão dizer assim, os leões da cova dos leões nunca existiram. Sempre tem gente que não quer acreditar. Quando a pessoa não quer acreditar em Deus, que se quer se rebelar contra Deus, inventa coisas, não é? Então o mais fácil era submeter a sua vida ao Criador. Deus ama tanto, por que eu vou me rebelar contra Ele? Por que eu vou dizer que Ele não existiu, que as profecias de Daniel não foram escritas no momento certo? Eu não creio que o Espírito Santo tivesse colocado ali, pastor, por exemplo, a data, inclusive, ele deu a entender já no primeiro capítulo, né, a data da revelação, por volta do ano 600 ali antes de Cristo. Então eu não creio que o Espírito Santo colocasse uma data mentirosa ali. Segundo Jesus em Mateus 24, e a gente vê ali que ele demonstrava crer ali no verso 15, que algumas profecias de Daniel eram para o futuro. Sim. Se Jesus citou no 1º século Daniel como um profeta, como é que ele estaria no 2º século? No 2º século, olha a prova, e digamos que todos os eventos realmente, digamos que o surgimento dos 4 grandes impérios, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, fosse realmente escrito depois do 2º século. Como que os que não creem em Deus
vão explicar o fato de o restante da profecia descrever o surgimento dos impérios, da Europa, por exemplo. Que surgiu em consequência do esfacelamento do Império Romano. Então, veja, não bate uma coisa com a outra. Estamos vivendo nesse período, né? O período dos reinos divididos, não é isso, pastor Leandro? Exatamente, nós vivemos os últimos tempos. Aqui, os pés da estátua, parte de ferro e parte de barro, simbolizam mesmo a Europa. Alguns reinos mais fortes, como você mencionou, e outros mais fracos. Nós poderíamos dizer que hoje estamos vivendo na pontinha da unha do dedo da estátua. Porque as profecias estão todas se cumprindo. Já surgiram os grandes impérios mundiais, já existe a Europa. Agora falta vir um quinto império mundial, que não é deste mundo. 4 são deste mundo, um outro não é, que nós vamos ver a seguir. Pois é. A próxima etapa do sonho é uma pedra que vem assim, ninguém partiu, não é mão humana que mexe com essa pedra, e essa pedra choca nos pés da estátua. A estátua se desintegra e essa pedra é simbolizada pelo reino eterno de Jesus Cristo. Ou seja, nós partimos lá da antiguidade babilônia, nessa profecia, e vamos até a eternidade. É uma profecia muito abarcante, né, pastor? Um dos símbolos bíblicos para Jesus é uma pedra. É verdade. A pedra de esquina, a pedra angular, a rocha eterna. Exatamente. É um dos símbolos para Cristo. E Jesus é aí representado por esta pedra. Esta pedra que um dia virá, nos dias dos reinos divididos, dos reinos parte de barro e parte de ferro, para destruí-los completamente e estabelecer um reino que jamais vai passar, um reino eterno, um reino de justiça, não como os reinos dessa terra, efêmeros, passageiros, mutáveis, né? Mas um reino eterno. E eu noto também, Leandro, que aqui a pedra, ao bater na estátua, ela desfez qualquer vestígio da estátua, porque ela preencheu toda a terra. Exatamente, simbolizando que o reino de Cristo vai ser o que vai dominar sobre todo o mundo. Apesar de ter existido Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, e uma outra fase de Roma continuar no mundo até hoje, Deus diz o seguinte: logo vai vir o reino de Cristo, a verdadeira pedra angular, a pedra central, e vai dominar por toda a terra para todo sempre. E ali Mateus 24:30 complementa, dizendo o seguinte: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Vai chegar um momento em que esse reino de Deus viverá em glória e majestade, não de uma forma secreta, mas algo bem glorioso mesmo, tomará conta de todo o planeta. O caráter de Deus terá sido vindicado perante o universo, todos terão tido evidência de que Ele é justo, e aí o reino eterno de Deus vai dominar para sempre. E o que o pastor Jorge Mário falou antes: se as primeiras partes da profecia se cumpriram minuciosamente, por que esta última, representada pelo reino de Cristo, que é a pedra, por que essa não vai se cumprir? Agora, pastor Jorge Mário, nós que trabalhamos aqui na Novo Tempo e também pertencemos à igreja que mantém a Novo Tempo, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, o nome da Igreja Adventista vem justamente da crença do retorno ou a segunda vinda de Jesus. Por que a gente tem tanta fé, tanta confiança e espera tanto que a volta de Jesus ocorra o mais breve possível? Esta é a nossa doutrina básica. Embora possamos ser conhecidos por outras doutrinas, por exemplo, muita gente nos conhece por guardar o sábado, mas a nossa doutrina básica é a volta de Jesus Cristo. Nós cremos que Jesus vai voltar outra vez a esta terra. Não escondido, como você falou, não vai arrebatar a igreja de forma oculta, mas Jesus virá com poder e grande glória para estabelecer este reino que um dia Ele começou a estabelecer aqui nessa terra, que nós conhecemos como o reino da graça. Só que agora Ele vai estabelecer o reino de glória. Nós sonhamos com isso, pregamos isso, amamos isso, é a razão da nossa existência. Um reino de justiça, um reino onde não haverá mais morte, dor, lágrimas, pavor, desespero, angústia, onde viveremos eternamente com Deus. Isso arde em nosso coração, como adventista do sétimo dia. E Leandro, as profecias a gente estuda justamente porque boa parte, ou praticamente as profecias todas de Daniel,
e a maior parte das profecias do Apocalipse também, elas apontam justamente para esse reino eterno. Justamente, todas as profecias da Bíblia apontam para a volta de Jesus, porque a volta de Jesus é a única solução para o mundo, não é, pastor? É a única solução para o mundo. Um mundo em que eu vejo que destrói a natureza, em que filhos matam os pais, corrupção política, religiosa, tudo. A única esperança é a volta de Cristo. E todas as profecias apontam para isso. Jesus está voltando. Prepare-se, entregue o coração para Ele enquanto há tempo. É impressionante. Essa é a mensagem da Bíblia. Sabe, pastor, eu costumo dizer lá na minha igreja alguma coisa que os irmãos até quando eu falo sobre isso, eles já começam a rir. Eu digo assim, quer você acredite, quer você não acredite, quer você aceite, quer você não aceite, Jesus vai voltar. Porque Deus está no controle da história universal. E a melhor opção que temos é acreditar. E as profecias, elas têm esse papel, essa função também. E nós podemos embasar nossa fé na palavra profética. Porque se eventos proféticos do passado se cumpriram, aqueles que ainda não se cumpriram, como a volta de Jesus, haverão de se cumprir. Eu achei interessante o que o pastor mencionou, que mesmo que a fé seja a certeza das coisas que se espera e convicção de fatos que se não veem, a fé não é cega. Nós temos no que apoiá-la, que são as profecias da Bíblia. E, inclusive, eu chamo a atenção, por exemplo, para a vida de Jesus, onde cerca de 330 profecias no Velho Testamento apontavam de como seria a vida de Jesus. E elas se cumpriram à risca. Na primeira vinda de Jesus, todas as profecias aplicáveis a Jesus se cumpriram. Quando a gente lê o livro de Mateus e outros evangelhos mais, diz assim, isso aconteceu para que se cumprisse a profecia. Se as profecias da primeira vinda se cumpriram todas à risca, é óbvio que as profecias da segunda vinda também vão se cumprir à risca. Eu tenho plena certeza disso. Eu também, convicção segura. Agora, vamos apenas aqui, nesses últimos minutos que ainda temos, mencionar o seguinte. Como explicar essa exatidão surpreendente dessa profecia? Porque, veja, ele poderia ter continuado colocando outros metais. Quem sabe a perna de ferro até o joelho, a canela, quem sabe, de zinco. Mas impressionante, Daniel não fez isso. Ele colocou os exatos metais no exato número de reinos que surgiram, a divisão, e realmente nunca mais se ligarão um ao outro. Ou seja, a gente percebe que não foi algo chutado, mas foi algo divino, não é isso, Leandro? Exatamente. 2 Timóteo 3,16 afirma que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Então, o autor da Bíblia é o próprio Deus. Foi a terceira pessoa da Trindade que revelou a Daniel esse mistério que era para Nabucodonosor. Tanto que Nabucodonosor rendeu-se a isso. Ele falou o seguinte, esse é Deus mesmo. Porque um Deus para revelar tamanha coisa, com séculos de antecedência, esse é o Deus verdadeiro. Então a Bíblia aponta para isso. Tudo que tem na Bíblia é criado por Deus. Não é o fato de o profeta escrever que significa que ele é o autor, ele foi um instrumento. Mesma coisa, eu vou pedir, por exemplo, se eu escreva um livro e você vai escrevê-lo para mim, colocar no computador, arrumar direitinho. Não é que o Jonathan vai ser o autor do meu livro, ele está trabalhando para mim. Assim é o profeta. Então, quando você olhar para a profecia, tenha certeza que você não está olhando para um escrito humano, você está olhando para algo que é divino. É a palavra de Deus falando ao seu coração. E a mensagem de Daniel tocou tão profundamente que o próprio Nabucodonosor, nós temos evidências no capítulo 4, que ele aceitou o Deus verdadeiro. Né? Mas antes disso, ele fez uma estátua completamente de ouro. Porque ele teve dificuldade de entender que seu reino iria passar. O orgulho falava mais alto. Orgulho falava mais alto e ele fez uma estátua inteirinha de ouro. Tá? Não só a cabeça. Não só a cabeça. Mas Deus quebrou esse orgulho lentamente, devagar, com muito amor, porque Deus amava aquele rei. E a revelação posterior nos diz que ele aceitou a Deus, humilhou-se diante de Deus e realmente reconheceu a soberania do Senhor. E o seu reinado foi longo, mais de 40 anos no poder, né? Sim. Tremendo. Bom, Leandro, as suas últimas palavras dentro do programa Lições da Bíblia e uma mensagem aos amigos do Novo Tempo baseado no que estudamos hoje. Daniel capítulo 2 mostra para nós que Deus está controlando a história.
E se Deus tem esse poder todo para controlar a história do mundo, Ele pode controlar a sua vida também, se você colocar a sua vida nas mãos dEle. O mesmo Deus que controlou o mundo na época de Daniel, Ele quer também controlar, ajudar você a levar a sua vida adiante. Basta você querer, basta você aceitá-lo. Pastor Jorge Mário, baseado no que estudamos hoje, as suas palavras finais e uma mensagem ao amigo da Novo Tempo. Pastor, é maravilhoso conhecermos a Bíblia, é maravilhoso estudar a Palavra de Deus, estudar as profecias. Olhe por trás das profecias um Deus que ama você, um Deus que se interessa por você. Se Ele conseguiu revelar o futuro relacionado com os reinos dessa terra, imagine o controle que Ele não terá sobre a sua vida. Não tema. Confie nele e guarde no seu coração a certeza de Daniel capítulo 2. Jesus virá e Ele vai estabelecer um reino que não vai passar mais. E você sabia que você pode fazer parte deste reino? Eu quero fazer parte. Este é o meu grande sonho. Que seja o seu também. Que Deus te abençoe.